Olá, eu sou a Patrícia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Casa de Honra. E nós estamos passando por uma série que se chama Construindo um Lar Saudável. E eu, hoje, vou conversar com vocês a respeito de como as palavras, elas podem ditar as regras e moldar o nosso lar. E o título desse vídeo é Sementes de Paz, como as palavras podem contribuir para o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos dentro da nossa casa. Então, palavras são sementes, e semente, obviamente, dá frutos, né? Que semente você está semeando na sua casa? Aquela semente que edifica ou aquela semente que fere, aquela semente que não dá fruto, aquela semente que não cresce? Essa é a pergunta, a reflexão de hoje. E a Bíblia, ela diz o seguinte, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45. A boca fala do que está cheio o coração. Então, as palavras, elas não surgem do nada. As palavras, elas nascem do nosso pensamento. Tudo que nós cultivamos internamente, tudo que a gente alimenta na nossa mente, acaba transbordando para as nossas conversas, para o nosso comportamento, para o nosso relacionamento com as pessoas. Então, se a gente quer ter um ambiente de paz, antes de falar, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. E sim, o pensamento procede à palavra. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A forma como a gente vê as pessoas ou a forma como a gente entende a situação impacta no nosso modo de agir. Então, se eu enxergo uma pessoa com irritação ou com impaciência, é quase que natural que ao me relacionar com ela, eu haja com grosseria ou eu haja com impaciência. Mas se eu escolho olhar essa pessoa com o olhar da graça, com o olhar de compaixão, naturalmente o meu trato com ela vai ser melhor, né? Eu vou ser mais educada, mais paciente, né? Mais generosa com essa pessoa. E uma coisa para pensar é que os nossos pensamentos reprimidos sempre encontram uma forma de se expressar. Já dizia Freud, né, o pai da psicanálise. Ou seja, não adianta a gente não tratar aquilo que a gente sente, não adianta a gente esconder o que sente, porque uma hora ou outra isso vai acabar aparecendo ou em ações ou em palavras. Então, se nós guardamos mágoa, se nós guardamos rancor, tudo isso em algum momento vai se traduzir em ironia, em falta de empatia, em sarcasmo. Então, por isso que é importante nós vigiarmos o que nós estamos sentindo pelas pessoas que moram conosco, né? Que pensamento que eu estou tendo com relação àquela pessoa que mora conosco, por exemplo. Eu sendo esposa, né? Eu posso pensar assim, nossa, meu marido nunca me ajuda. Olha essa afirmação. Ou então, meu filho é sempre desobediente, né? Muito levado, não obedece. Olha aí uma outra afirmação aí que pode influenciar no desenvolvimento do seu filho. Ou, por exemplo, a sogra só atrapalha. Então, são essas máximas, são essas crenças que moldam naturalmente o nosso comportamento. E aí, o que é importante a gente pensar se nós queremos plantar sementes de paz dentro da nossa casa? A gente tem que pensar com o coração de Deus, né? A gente precisa entender que aquela pessoa ali, ela é diferente de você, ela não é igual a você. E isso tem que ser respeitado. Você tem que pensar assim, essa pessoa tem potencial, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter tato, né? Eu tenho que entender a diferença. Então, quando a gente está imerso nesse ciclo de insatisfação, de crenças que a gente coloca na cabeça a respeito de alguém, principalmente uma pessoa próxima, a gente deixa de agir com amor,
com paciência, com gentileza, com generosidade, né? E tudo isso faz muita diferença. Então, se você deseja transformar a sua casa, o seu lar, você precisa selecionar o que você pensa a respeito das pessoas que estão com você. Você precisa guardar e vigiar a sua mente e principalmente o seu coração. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Então, falar com sabedoria deve ser uma escolha intencional. E a gente precisa, de fato, refletir antes de falar, porque as palavras ditas no momento de fúria, no momento de forte emoção, pode causar danos prejudiciais. Uma vez que você já falou, não tem como voltar atrás, você já magoou, você já feriu. Então, é importante que você tenha sabedoria. Essa sabedoria vem de quem? Vem de Deus, claro. Então, a primeira dica, se você quer mudar o seu comportamento, é se aproximar de Deus, é orar, pedir a Ele discernimento, principalmente se você for educar ou se você for repreender ou chamar atenção. A segunda dica é perguntar: o que eu vou dizer vai edificar ou vai destruir, vai desvalorizar, vai desmotivar o meu esposo, o meu filho, né? Então, assim, é necessário que você pergunte a Deus e que se pergunte também, né? Será que aquilo está saindo do seu coração? Será que aquilo vai ajudar, de fato, a resolver determinado conflito familiar? Ou não, vai piorar ainda mais a situação? Quando a gente reage, né, sem pensar, quando a gente vai no calor das emoções, aquilo vai impactar no desenvolvimento daquela pessoa que está perto de você. Se você fala assim: você é tímido, você não serve, por exemplo, você está dizendo para aquela pessoa que ela não tem capacidade, que ela não pode crescer, que ela não pode amadurecer, né? Está dizendo que a timidez é uma coisa nata, que não pode ser mudada. Então tem que ter muito controle e principalmente domínio próprio, porque aí você tendo domínio próprio, você evita desentendimento, você evita mal-estar, você evita briga, né? Falta de respeito, e cria assim um ambiente mais harmônico, né? De mais união. Então, se o seu lar ele está tenso nesse momento, você tem que observar não só os problemas dos outros, mas como você está reagindo aos problemas dos outros, né? Então é mais sobre nós do que os outros. Então, a dica é: use a palavra de Deus para transformar o seu lar. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria. Quando nós nos enchemos com a palavra de Deus, todo o nosso comportamento muda, porque a nossa mente, a semente aqui na nossa mente, ela muda e ela dá bons frutos. Frutos de amor, fruto de paz, de comunhão, de aconchego. Então eu proponho a você que está me assistindo aqui, que está nos assistindo, a fazer a leitura bíblica em família, né? A chamar o seu filho, a sua esposa, né? O seu marido, para que façam a leitura juntos, um estudo juntos. Também proponho uma oração em conjunto. Olha que sinergia, estar junto, pedindo a Deus ali um momento de reflexão, né? Um momento de comunhão. Sugiro também trocar palavras negativas por promessas bíblicas. Isso é um hábito que eu adquiri há pouco tempo, em que ajuda muito, né? Nós temos aquelas máximas, aquelas reclamações, o hábito de murmurar, de reclamar. Quantas vezes a gente fala coisas assim sem pensar, mas que acaba influenciando no nosso meio, né? Por exemplo, eu não aguento mais.
Você pode falar assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele eu confio. Olha como muda. Por exemplo, isso nunca vai mudar. É outra máxima, né? Outra afirmação que se utiliza muito. Você pode utilizar, por exemplo: eis que faço nova todas as coisas. Olha como é que muda a perspectiva. E, sobretudo, evitar palavras tóxicas, palavrão, murmuração, distrações, fofoca, disse-me-disse. Nada disso, nada vai trazer e vai fazer com que sua casa fique edificada, né? Então é bom eliminar isso. Então, se as suas palavras são sementes, o seu pensamento é o solo, e ele só vai se tornar bom para dar frutos se você realmente se comprometer a mudar e a estudar a palavra de Deus. Se nós enchermos o nosso pensamento com a palavra de Deus, as nossas palavras, consequentemente, vão transformar o nosso lar. Então, escolha promover a paz na sua casa, tá bem? Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau!